Vamos lá, pessoal. Hoje a gente começa o capítulo 6 do livro do Antônio Crespo e a gente começa falando de medidas de tendência central, tá? Que a primeira a ser abordada será a média, né? Média será hoje o nosso tema abordado. Média aritmética. Em um conjunto de dados, podemos definir vários tipos de média. No entanto, em nossos estudos, iremos nos limitar à mais importante, a média aritmética. Tá? Média aritmética é o quociente, ou seja, a divisão, né? O quociente de divisão da soma dos valores da variável pelo número deles. Né? Então, x barra eu chamo de média, está aqui essa nomenclatura para média. Né? Esse sinal aqui, já falei para vocês, de somatório. Xi são os valores e n o número de valores. Né? Vamos ver aqui um exemplo e a gente começa o nosso exemplo com dados não agrupados. Tá? Dados não agrupados são esses números soltos, 1, 2, 3, 4, 15, 20, né? etc. Quando desejamos conhecer a média dos dados não agrupados, determinamos a média aritmética simples. Tá? Essa é a simples. Sabendo-se que a produção leiteira diária da vaca A durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12. Temos então uma produção média da semana. Então, uma coisa que a gente faz há muito tempo, né? É o cálculo de média. A gente vai somar tudo e dividir pela quantidade deles, né? São 7 valores, logo eu vou dividir por 7. Então eu faço 10 mais 14 mais 13 mais 15 mais 16 mais 18 mais 12 dá 98 dividido por 7, 14. Ou seja, a minha média é de 14 litros. Isso para dados não agrupados. Eu vou lá, eu pego isso, tá? E somo e divido pela quantidade de cada um, certo? Agora, em dados agrupados. Dados agrupados, a gente já viu algumas situações já. Então tá ali, ó, dados agrupados. Primeiro tipo dos dados agrupados é o dado agrupado sem intervalo de classe. Sem intervalo de classe é diferente daquilo que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu de tanto a tanto, né? Quando aqui tinha de 150 a 154, mas aqui não. Aqui a tabela dá o dado sem intervalo de classe. É o dado cru, né? Então olha aqui, vamos lá para o exemplo para a gente entender melhor. Eu tenho aqui, consideremos a distribuição de 34 famílias de 4 filhos, tomando por variável o número de filhos de sexo masculino. Então eu tenho aqui número de meninos. Não tem nenhum menino em 2 famílias. Um menino em 6 famílias. 2 meninos em 10 famílias. 3 meninos em 12. E 4 meninos em 4 famílias. Nesse caso, olha o que ele diz aqui. Nesse caso, vou pegar uma outra cor aqui. Nesse caso, as frequências são números indicadores da intensidade de cada valor. Eles funcionam como fatores de ponderação. Ó. Fatores de ponderação. Isso é importante, tá? Por quê? O que nos leva a calcular uma média aritmética ponderada. É um outro tipo de média. Quando acontece dados agrupados sem intervalo de classe. O que eu vou ter que fazer? A fórmula é essa aqui, ó. A fórmula é essa. É o somatório de x e fi sobre fi. O que eu vou ter que fazer? Porque olha só, aqui eu tenho 0 meninos e 2 famílias. Então, se eu fosse contar essas 2 famílias, seria 0 e 0. Aqui, ó, eu tenho um menino, mas 6 famílias tendo um menino. Eu teria 1, 1, 1, 1, 6 vezes. Né? Aqui 10 seriam 2 meninos 10 vezes. Né?
e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, o modo prático, eu vou pegar esse xi e vou multiplicar por fi. E vou criar uma coluna aqui chamada xi. Então, 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 6. 1 vezes 6 dá 6. Não é isso? 2 vezes 10 dá 10. 3 vezes 2 dá 16. 4 vezes 4 dá 16. Aqui dá 36, né? Então, feito isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse somatório aqui do x e fi, que é 78, e o somatório de fi, que é o quê? 34. Está aqui, ó, 34. Como é que eu vou fazer? 1 dividido por outro para achar a média. 78 por 34 dá 2,29, que é aproximadamente o quê? 2,3. 2,3 meninos. É claro que a gente não vai falar assim 2,3 meninos. Aproximadamente 2 meninos, porque ninguém tem 2 filhos e uma parte deles, né? Se me lembro, tiver 30% de outro filho. Ninguém tem 2 filhos, uma cabeça e um braço. Né? Isso aí é um tipo de variável que a gente não pode usar número quebrado, número com vírgula. Né? Mas para efeito de cálculo a gente utiliza. Tá bom, pessoal? Então, vou falar só isso para não ser muita informação. Na aula que vem a gente continua com média, mas média com intervalo de classe, dados agrupados com intervalo de classe. Não se preocupa, eu vou pegar exercício depois de terminar isso, eu vou fazer com vocês, mas eu preciso que vocês assistam e que vocês depois dêem um feedback para a gente, para saber, né, se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, tá bom? Valeu, um beijo em todos e todas, tchau, tchau, fui!